Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para o nosso estudo 14, né? 14º estudo. E você coloca o título A Graça que Unge os Discípulos. O texto que vamos falar se encontra no livro de Atos, capítulo 11, do 19 ao 26. Esse texto nos conta quando os discípulos, após serem perseguidos, né, depois da morte de Estevão, cada um se retirou para uma região diferente. E aqui nos fala que por onde que eles passaram, eles foram pregando o Evangelho, e o Evangelho agora chegou, né, aos gregos também, e chegou numa cidade chamada Antioquia. E diz que Antioquia, o versículo 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, a mão do Senhor, que tremendo, né? Os discípulos pregando, e a Bíblia registra que a mão do Senhor operava, ou seja, o poder de Deus, a graça do Senhor estava ali, né? Algo tremendo, né? De saber que é Deus que está colocando a mão, é Deus que está abençoando, é Deus que está direcionando. E aí no versículo 23 diz assim, ó: vendo a graça de Deus, né, ficou alegre e os animou. Aqui está falando de Barnabé. Barnabé viu o que ele viu? Vendo a graça de Deus. Ele viu a mão de Deus operando. E isso significava que ele era notória a graça de Deus, vendo a graça de Deus, o favor de Deus. Ele sabia que era o favor de Deus fazendo aquela igreja crescer em número de discípulos. Mas falamos que a graça unge discípulo, porque olha só que interessante no versículo 26. Em Antioquia, ali, Barnabé e Paulo se reuniu, e foi Barnabé que foi encontro Paulo, e disse que eles ficaram por um ano inteiro ensinando ali na igreja, né? Começaram a ensinar, Barnabé, junto com Paulo, ensinava naquela igreja onde existia discípulo. Mas olha o versículo 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão, né? De discípulos para cristão. A primeira vez, o primeiro registro, quando perceberam que não eram mais discípulos qualquer, que não era uma igreja qualquer, mas agora eles eram cristão, né? A palavra cristão significa seguidor de Cristo. A palavra Cristo significa ungido, ou seja, um povo ungido por Cristo, um povo separado por Cristo. A graça do Senhor, ela transforma discípulos em cristão, ou seja, é a graça de Deus que transforma visitante em frequentador, frequentador em membro, membro em discípulo, discípulo em cristão. Você entende que a graça de Deus faz isso? Não é religiosidade, não era apenas o ensino, né, de Paulo aqui, totalmente voltado para a graça, totalmente voltado para a salvação, totalmente voltado para Cristo, né? O ensinamento cristocêntrico. Foi esta obra que transformou discípulos em cristão, ou seja, seguidores de Cristo. As pessoas de Antioquia foram chamadas pela primeira vez, a igreja foi chamada pela primeira vez de cristão, não apenas de um grupo de religiosos, não apenas pessoas que tinham a mesma fé, não, identificaram semelhanças daqueles discípulos, a mesma que o seu mestre, ou seja, Cristo. Então, em Antioquia, discípulos foram transformados em cristão. Esse é o propósito. A graça de Deus, a mão do Senhor, o favor do Senhor deve estar sobre a nossa congregação, sobre as nossas células, onde transforma visitante em frequentador, frequentador em membro, membro em discípulos, amém? Mais discípulos de Jesus que serão transformados e serão cristãos, ungidos pelo Espírito Santo. Amém? Então essa palavra ungido é ungir, é revestido de óleo, né? Esse óleo representa a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que transforma, né? Infelizmente há muitas pessoas nas igrejas que são membros de igrejas, né? São frequentadores de igrejas, mas ainda não foram tocados pelo Espírito de Deus, ainda não são semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, não são ungidos, não são cristãos ainda, né? Precisam nascer de novo, precisam conhecer a salvação, precisam conhecer a graça que transforma, amém? Essa graça, a mão do Senhor, vendo a graça de Deus, foi o que a transformou pessoas em Antioquia, né? Houve um processo, um ano de ensino
transformou discípulos em cristãos. Glória a Deus, que continuemos buscando essa transformação em nosso meio. Ver pessoas transformadas em cristão, não apenas frequentadores de igreja. A graça, ela transforma pessoas em cristãs, amém? Ungidas pelo Senhor. Vamos dar graça, vamos orar pelo pão e pelo suco. Senhor, te agradecemos por este pão que representa a tua palavra, representa o teu corpo, Senhor, que nos dá saúde, Senhor. Oramos também pelo suco de uva, Pai, que representa o sangue que foi derramado, Senhor, por amor a nós. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então você é um cristão separado por Cristo, porque a graça do Senhor te transformou de membro, de frequentador, de discípulo, agora para cristão. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.